Bem, agora que nós temos já o tabuleiro pronto, nós vamos agora começar a montar a cena do nosso tabuleiro de xadrez. Nós vamos começar a trazer as outras peças para dentro do mesmo arquivo e aí nós vamos trabalhar a composição desse arquivo. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos aqui na opção de Import e dentro do Import, se você segurar um pouquinho sem clicar, você vai ter essas outras opções abertas aqui. Nós vamos trabalhar com a opção chamada Merge. Nós vamos mesclar conteúdos de arquivos 3D Max. Então vamos aqui no Merge. Vou escolher aqui a primeira peça para trazer, vai ser o peão. Foi a primeira que nós fizemos. Então vou clicar no Open. Vai abrir essa caixa de diálogo. Essa caixa de diálogo, ela está mostrando, ela está lendo o que está dentro do arquivo 3D Max que você quer fazer a mescla. Dentro desse arquivo 3D Max, nós temos duas geometrias. Temos uma geometria chamada imagem, onde nós aplicamos a imagem de referência, e temos a peça chamada peão. Aqui, se eu tivesse alguns outros elementos, eles também constariam de uma lista. Quais elementos? Eu posso ter vários tipos. Alguns tipos que nós temos estão aqui. Geometrias, shapes, luzes, câmeras, helpers, bones e assim por diante. Aqui estão todos ativados, então eu veria todos os componentes do meu arquivo 3D Max. Se eu quisesse escolher especificamente uma categoria, por exemplo, geometria, none, só geometria. Então seria me listado somente a geometria que está dentro desse arquivo. Como arquivo pequeno e simples, eu só tenho duas geometrias. Mas você pode, às vezes, ter um arquivo pronto, com mobiliário, com iluminação, com câmeras. Você pode importar. Às vezes, você tem uma iluminação que foi muito bem ajustada num arquivo e você quer repetir esse ajuste em outro. Simplesmente você vem no Merge e mescla a luz do arquivo que você já fez com o novo arquivo que você está trabalhando. Vai facilitar bastante a produção, o teu tempo de trabalho. Bom, no nosso caso, a gente vai precisar somente da geometria do peão. Então, a gente seleciona o que nós escolhemos e aí nós damos o OK. E aí ele vai vir para dentro do arquivo que você está trabalhando, do jeito que ele foi criado e construído, com o nome da geometria. Por isso, a importância da gente dar sempre nome para a geometria que nós estivermos trabalhando. Aqui eu tenho três geometrias. Eu tenho o peão, tenho a casa, são as casas das peças, e eu tenho a borda. Não tem como se confundir. Se eu der letra H, vai listar para mim os componentes dessa cena. Eu tenho três geometrias, borda, casa e peão. Se eu quiser selecionar o peão, eu clico aqui e dou OK. Ele vai direto lá na geometria do peão para mim. Tem essa facilidade. Bom, trouxemos o peão e aí a gente observa o seguinte, que o peão ele está grande em relação ao tabuleiro. Ele foi feito de um tamanho maior mesmo. E ele está grande. E ele foi a base para todas as outras peças nossas. Então todas as peças vão estar com um tamanho muito maior que o tabuleiro. O que nós vamos fazer? Nós vamos importar todas, nós vamos fazer a mescla de todas as peças que nós construímos. E depois da mescla, nós vamos ajustar o tamanho de todas elas ao mesmo tempo, para a gente ter uma uniformidade. A peça foi construída no eixo XYZ000. Deixa eu deixar em aramado aqui. Opa. Então você tem aqui o eixo X000, onde foi construída a peça, e ela vem na posição em que ela foi construída mesmo. Então todas as peças têm a tendência de cair exatamente em cima dessa peça aqui. Todas vão ficar uma sobre as outras. Eu vou repetir mais uma importação para você entender a mecânica. Depois eu vou parar o vídeo e vou fazer todas as importações e vou voltar com todas as importações já feitas, todas as mesclas. Então vou repetir mais uma vez. Então vamos lá. Import, Merge. Agora eu vou trazer o bispo. O bispo, abrir, geometria do bispo selecionada, OK, ele cai exatamente na posição que foi gerado.
fazer o mesmo procedimento com as outras peças para nós ganharmos um tempo. Eu vou dar uma pausa no nosso vídeo e retorno assim que eu tiver todas as peças no tabuleiro. É o tempinho para você também fazer isso no seu tabuleiro. Ok, voltando agora, eu já fiz a mescla de todas as peças, estão todas sobrepostas, conferindo, letra H, eu vou ter uma lista, fazer a listagem aqui para mim, das peças que eu tenho aqui no tabuleiro, as geometrias. Então eu tenho o bispo, cavalo, peão, rainha, rei e torre, que são as 6 peças que eu preciso do meu tabuleiro, pois eu tenho a borda e a casa. Vou selecionar essas 6 peças, selecionadas, todas selecionadas, e eu vou dar uma escala para elas. Vou fazer esse procedimento na vista top, porque aí eu posso ver o tamanho da casa que a gente deixou, e aí fica mais fácil para eu fazer uma escala. Então vou aqui, ferramenta escala, está já no centro da seleção, escala uniforme. Se você não quiser usar o gizmo, nós temos o gizmo aqui, deixa eu aumentar meu gizmo mais, aqui ó, dentro do triângulo, você faz uma escala uniforme nos 3 eixos, x, y, z. Importante frisar isso. Se você não usar o triângulo, usar essa outra conexão entre as linhas de eixo, você está fazendo a escala apenas no eixo x e y. Então cuidado para não cometer esse engano aí. Também, se você não quiser fazer visualmente a escala, não tem problema. Você pode clicar com o botão da direita na ferramenta escala, e aqui você tem uma escala global. Por exemplo, vamos experimentar deixar 50% do tamanho que as peças vieram, e a gente vai ter uma ideia. Vou colocar aqui dentro de uma casa de tabuleiro. Eu acho que 50% cumpriu o objetivo, né? Então, muito bem, posso fechar aqui a escala, sair dessa opção e clicar fora. Só que nós vamos escalar e nós vamos perceber que vai acontecer um pequeno probleminha. Qual é o pequeno problema? As peças, elas foram escaladas e elas foram escaladas por um eixo de seleção. Então elas foram escaladas pelo centro da seleção das peças. Então elas estão voando. Na vista lateral aqui, as peças estão voando, elas estão distantes da base. Não tem problema também. Viu? Nós vimos no vídeo de animação que nós podemos fazer os alinhamentos. Vamos usar o Align novamente. Ó. Vou selecionar as peças, todas as peças estão selecionadas, Align, e nós vamos alinhar ela com a casa, tá vendo? Casa, vamos alinhar com a casa. Vem aqui a referência. Agora sim nós vamos fazer o alinhamento. Você tem que observar o seguinte, nós estamos fazendo o alinhamento usando uma viewport, a viewport left. Estas coordenadas são referentes à tela, a viewport, screen. Significa que o Z que se apresenta aqui não é o Z absoluto, é o Z referente à tela. Esse Z eu não vou usar. Eu vou movimentar nesse sentido, nesse eixo. Esse eixo na tela é o eixo Y. Então eu desligo o X também, eu não vou precisar. Ele alinhou em relação ao eixo Y agora. Ele alinhou o quê? O ponto pivô dos meus objetos com o ponto pivô da referência que eu escolhi. No nosso objeto, nós temos o centro deles. Deixa eu puxar aqui para a gente ver melhor. Não dá. O centro e o ponto pivô deles. Pelo centro deles, ele iria para o ponto pivô do objeto selecionado. Máximo vai pegar a parte superior dos nossos objetos e alinhar pelo ponto pivô do objeto referência. E o mínimo vai alinhar a base de todos os objetos com o ponto pivô do objeto selecionado como referência. Feito isso, apply, ok, eu fiz o alinhamento. Agora eu vou aproveitar que eu estou na vista lateral esquerda e agora eu vou separar as peças para ter uma visualização se o conjunto agora ficou bom, se realmente as peças estão
numa condição favorável para eu montar o posicionamento no tabuleiro ou a cena que eu quero. Então vamos primeiro fazer a separação das peças, para a gente ter uma ideia melhor de como elas vão se comportar na hora que estiverem juntas. Então vamos ver aqui. Que você ainda pode fazer ajustes antes de fazer a duplicação, a multiplicação dos objetos. Então, olhando, parece-me que o cavalo ficou um pouco menor que o próprio peão. E o cavalo ele tem uma maior importância nesse jogo. Então, agora que eu tenho um conjunto, eu posso dar os pesos mais corretos para cada um. Eu também acho que o bispo também está um pouco grande, está na altura da rainha e do rei. Acho que ele não tem tanta importância assim no nosso jogo. Vou fazer o bispo primeiro e a rainha. Modo isolado, aqui embaixo, isolei, trabalho isoladamente. Vou no bispo, edição de vértices, coisas que a gente já domina. Vou escalar aqui, deixar ele um pouquinho menor. Pronto, tá resolvido. Volto, saio. Aqui na questão do cavalo, vamos ver o cavalo como é que ficou. Ficou pequeno. Então vou pegar o cavalo. E o cavalo, eu vou dar um zoom aqui. Então eu tenho o cavalo, o peão e a torre. Então eu vou mexer no cavalo, mexer nos vértices dele. Venho na opção de vértices. Eu vou pegar esses vértices de baixo. Vou deslocar um pouco. E aí vou fazer uma escala uniforme dentro do triângulo dele. Movo mais um pouquinho. Eu tenho um cavalo já de maior envergadura para o que eu quero. Desabilito aqui. Então vamos dando. Então eu tenho aí, acho que está mais equilibrado assim. Ficou melhor para a gente trabalhar. Muito bem. Então fizemos isso. Nós fizemos a importação dos objetos para a nossa cena. E agora o que nós precisamos? Nós precisamos montar uma cena. Nós precisamos montar um cenário, posicionar as peças, como nós vamos colocar a câmera para gerar essa imagem. Para facilitar a nossa vida, eu fiz o seguinte: eu fui na internet e peguei uma imagem de uma jogada de xadrez, vim aqui no meu Asset Browser, fui na pasta onde eu salvei essa imagem de referência, está aqui, dou 2 cliques, fecho, e eu tenho essa imagem aqui de referência para montar a disposição das minhas peças no tabuleiro, vai me ajudar na montagem. Então, vou usar essa referência para fazer a montagem. Então, eu vou montar algumas partes, e aí vou parar o vídeo, e com esse conceito, com esse princípio, você monta a sua própria cena agora. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui peão. Então vamos mover aqui 3 casas aqui. Posição do meu peão. Aqui eu tenho uma torre. A torre está aqui no canto nessa jogada. Aí eu tenho o meu cavalo. Vai estar aqui atrás. Aqui. Devidamente rotacionado, né? Não precisa se preocupar em fazer a rotação precisa. Agora pode soltar um pouquinho, para deixar a coisa um pouco mais verdadeira, né? Fica tudo certinho também, não fica legal. Então aí você vai movendo as peças, já entendeu o princípio. Quando você tiver que fazer cópias, aqui está um ponto interessante. O que você vai fazer? Eu tenho 3 peões, vou copiar os 3 peões aqui. Seleciono um, você já sabe.
segura o Shift, você arrasta para a posição que você quer e você solta. Então, a hora que você soltou, ele quer saber se você vai fazer um clone instanciado ou uma cópia. Nós vamos fazer com cópia. Tudo vai ser cópia aqui mesmo. Então, está copiado aqui. O próximo, Shift arrasta, solta. Está ali na posição. É uma cópia também. Então, esse procedimento você vai usar para montar um lado do tabuleiro. Então, eu vou montar um lado e aí nós vamos fazer o tabuleiro do outro lado. As peças, estou fazendo as peças negras aqui, as peças pretas. Depois nós temos as peças claras, as peças brancas. Então, primeiro eu vou montar as pretas e aí eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para fazer o outro lado também. Tá bom? Então, vou dar uma pausa e já volto com o vídeo. Muito bem, eu montei as peças de um dos lados, seguindo a referência que eu peguei na internet. Vou montar do lado oposto. Aqui eu tenho algumas formas de fazer isso. Então, vamos fazer aqui o seguinte. Eu vou ir para a vista top. Vou esconder um pouquinho esse aqui, vista top, deixar ela. Então, aqui é vista top. Então, estas peças eu vou passar para o outro lado também, vou fazer uma cópia. Então, eu vou selecioná-las. Na vista lateral, estão todas selecionadas. Vou aqui na vista top, vou maximizar. Vou dar aqui um shade aqui para a gente visualizar melhor. Então, eu tenho as peças aqui selecionadinhas. Muito bem. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essas peças e espelhar para o outro lado. Comando espelho, mirror. Vai abrir uma caixinha de diálogo. Deixa a caixinha para cá. E ele quer saber, a primeira coisa, qual é o eixo que nós vamos fazer isso daí. Tá? X ou Y ou Z. Lembrando que esses eixos são referentes à tela. Então também eu vou mudar a informação que é uma cópia. Para ter a cópia, ele está copiando aqui. Então, se você movimentar aqui, ó, essa distância, positivo, sabemos que vai para o lado direito, e negativo vai para o lado esquerdo. Se você segurar o spinning e puxar, você vai deslocar para o lado oposto. Deixa eu puxar aqui. Digitar um valor aqui, 16. Um pouco mais. Menos. Bom, então o que eu fiz? No eixo X, eu fiz um clone copiando, clone, só que é uma cópia, exatamente igual ao do outro lado. É uma cópia simétrica nas posições. Vou dar o OK. Para finalizar. Para não confundir uma peça com a outra, aqui no modificador de todas as peças, eu vou mudar a cor delas. Vou deixar aqui por uma cor azul, só para diferenciar. Cor azul aqui. Como eu não estou trabalhando com material ainda, eu tenho toda a liberdade de usar a cor como referência para eu posicionar melhor as minhas peças. Aqui. Aí tem as minhas peças posicionadas. Vamos ver agora. Estão aqui. O que eu preciso fazer agora
é ajustar esse novo grupo conforme a minha referência visual que eu tenho aqui para montar. Então, vou fazer essa montagem agora, vou parar o vídeo, fazer essa montagem e a gente vai ter finalizado essa parte aí. Pronto, finalizei as peças nas posições que eu peguei como referência. E agora, o próximo passo é a gente colocar uma câmera para visualização desse tabuleiro de xadrez. Próximo vídeo.